aquela festa às escondidas na casa de um que os pais viajaram, enfim. Tá? Se dá normalmente nesses contextos. Viu? A Mayra não dá um carregador dela, né? Como é que funciona todo o processo daí? Vocês sabem que não é todo mundo que experimenta a droga ou que usa a droga que se torna dependente. Certo? Uma imagem para a gente entender isso é a seguinte. Imagina que vocês chegam no auditório aqui para assistir a palestra e veem que tá todos os lugares ocupados. Tá? E tem gente de pé nas paredes, tudo. Você entra, olha, fala, puxa, e sai. Agora, se você chega e vê do jeito que está agora, com uns espaços vazios, você entra e senta. Né? E se estiver confortável ali, estiver gostando do tema, você fica. Tá? A droga é assim. No social, ela entra na vida do sujeito pelo social. Se não tem espaço na vida dele para aquilo, sai. Tá? Não fica. Se tiver espaço, entra e senta. Se tiver confortável e interessante, fica. Em cada uma dessas áreas, podem ou não ter espaços vazios. E em cada uma dessas áreas, quando a droga entra e senta, ela cria mais espaço. Tá? Como que se dá isso? Na área biológica, por exemplo, tá? O que é o espaço que existe na área biológica para a droga ficar? Existe uma predisposição biológica, concordam? Tem estudos hoje, se conhece estudos, que a genética tem influência no desenvolvimento da dependência. Uma questão que é estudada nesses temas é o que chama de tolerância herdada. Né? O que é tolerância? Tolerância é o quanto o corpo se dá bem com a droga. Tá? O quanto o corpo aceita bem a droga. Normalmente, tá, a predisposição tem também relação com essa tolerância. Eu ouvi uma vez um relato muito interessante de um alcoolista, jornalista conhecido, que ele conta a história dele, fala que estava já há 25 anos limpo, né, sem uso. Ele conta a primeira experiência que ele teve com bebida. Ele fala que ele bebeu com os amigos, né, tinha uns 13 anos, acho, numa casa de um deles. Beberam muito, porque não tinham noção nenhuma daquilo. E chamou a atenção dele que todos os amigos tinham passado muito mal e ele não tinha passado tão mal. Ele tinha ficado o melhor de todos, inclusive no dia seguinte, que todo mundo ainda estava com os efeitos. Ele falava assim, é como se meu corpo tivesse preparado para aquilo. Tá? Isso tem a ver com tolerância herdada. Que é a predisposição. Tá? Isso é o espaço que a droga tem para sentar. E ela também cria espaço. Porque com o uso contínuo de droga, a repetição, a droga produz modificações neurobiológicas. Ela modifica as estruturas cerebrais. Como? Criando tolerância. Se não tem a tolerância herdada, o uso contínuo cria tolerância. Vocês sabem, já ouviram falar na pessoa que é forte para a bebida? Isso é tolerância. Tá? Se uma pessoa não é forte para a bebida, se ela ficar insistindo e bebendo, e bebendo, e bebendo, ela se torna forte para a bebida. Tá? Cria tolerância. O corpo se adapta. Tá? Neuroadaptação. E dependência. Às vezes se adapta a tal ponto que se tirar a droga, já não consegue funcionar mais. Tá? Da abstinência. Essa tolerância, se a pessoa ficar alguns anos, algum tempo abstinente, ela continua, voltar a beber, ela continua sendo tolerante ou tem ela consegue reduzir isso? Nossa, essa pergunta é bem inédita para mim. Na verdade, eu nunca pensei nesse assunto. Alguém sabe a resposta para isso? A tolerância é uma coisa que regride com o tempo? Sabe, Tony? Não. Se ela ficar 30 anos sem usar e voltar a usar, ela tem a mesma tolerância para... Tá. Perfeito. Eu sei que ela, assim, eu sei que se a pessoa para de usar, ela não volta para o uso inicial. Quando ela voltar, ela volta para o lugar que ela tinha parado de usar já para o estágio da doença. Agora, sobre a tolerância específica, eu nunca tinha pensado. Como a doença já avança rapidamente, a tolerância dela, ela
basicamente a mesma, ou seja, quando ele está totalmente doente, né, a tolerância dele é zero, né? Ou seja, a tolerância dele já foi, né? Não tem mais tolerância, ele não consegue. Por que o usuário de crack, ele não morre de overdose? Ele para de usar droga, tá certo? Porque ele cansa, né? Alguns ficam 10 dias, 8 dias, não é isso? Né? Então, existe a tolerância, mas chega num determinado momento em que, agora o alcoolista, por exemplo, eu nunca tive uma recaída, faz 27 anos que estou limpo, também não quero saber como é que vai ser, mas eu não vou querer pagar para ver. A tolerância é uma coisa interessante, porque tem até um fenômeno chamado tolerância inversa, né, que o alcoolista, quando está num estado muito grave, ele bebe pouco e fica bêbado. E daí tem os mesmos sintomas, né? Daí inverte o processo. Enfim, isso aqui é uma criação de espaço para que a droga possa se acomodar também. Tem a parte biológica. Tem o aspecto psicológico, que aqui a gente pode pensar primeiro em comportamento. Sabem que nosso comportamento ele é reflexo de processos internos que a gente tem. Poderia resumir em pensamentos e sentimentos, né? De acordo com o que a gente pensa, com o que a gente acredita lá, as crenças, e com o que a gente sente, a gente se comporta. Tá? Isso tem a ver com as primeiras práticas, as crenças a favor da droga, que vão permitir o espaço para que esse uso aconteça, o espaço para que o comportamento da experimentação aconteça. E, conforme a droga fica, ela vai modificando o pensamento, o sentimento e o comportamento da pessoa. Tá? Num processo de adoecimento, cada vez mais a pessoa pensa só na droga, cada vez mais o sentimento dela está baseado na presença ou não da droga no organismo. Não interessa, tem uma frase que eu vi no artigo uma vez, não interessa se é uma pessoa ou uma parede na frente dela. O que interessa é se tem droga ou não no organismo. Isso que vai influenciar o sentir dela. E o comportamento passa a ficar cada vez mais voltado para o consumo. Preparação para o consumo, a hora do consumo, faz as coisas para usar, tem que usar para fazer o que ele for fazer, enfim. Tudo gira em torno da droga. Então a droga influencia aqui também. Isso cria espaço para a doença se instalar. Faz sentido, pessoal? Tá? Beleza. Esse é o psicológico. No espiritual, tem uma coisa que... Esse aqui é um tema muito importante, tá? A espiritualidade na dependência. E é um tema delicado e polêmico e difícil, tá? Mas de inegável importância. Um conceito de espiritualidade que a gente usa em Curitiba, no sentido, né? Eu falo o pessoal com quem eu trabalho. É um conceito do Boff, aqui, Leonardo Boff, que ele fala assim, espiritualidade é aquela atitude que coloca a vida no centro, que defende e promove a vida, contra todos os mecanismos de morte, de diminuição e estancamento. Tá? Fala, puxa, o que é espiritualidade? É isso aqui. Tá? E se for pensar, todas as formas dadas para a espiritualidade acabam se relacionando com esse conceito de colocar a vida no centro. Tá, de sentido. E tem um autor bastante conhecido na área, chamado Eduardo Calina, que é um psiquiatra argentino, assim, que escreveu um monte de livros sobre o tema, e é referência, sugiro a leitura, inclusive, Eduardo Calina, para quem quiser se aprofundar. Ele fala o seguinte, que toda adicção ou dependência é uma prática suicida, a curto ou longo prazo. Tá? Vem que é oposto à espiritualidade. A espiritualidade põe a vida no centro, toda adicção é uma prática suicida. É o que o Calina, chama de projeto de morte. Tá? A dependência de drogas é um projeto de morte, que para o tratamento a gente precisa transformar num projeto de vida. Que isso tem a ver com espiritualidade, de colocar a vida no centro. Tá? O que seria o espaço na espiritualidade? Seria essa falta de sentido de vida, né? Falta de vida no centro. E como que a droga cria mais espaço? Construindo um projeto de morte, tá? Tirando tudo que dá sentido para a vida do sujeito. E por fim, o familiar.
Aqui eu queria me deter um pouquinho, tá? Eu sou suspeito, mas eu acho esse o tema da família na dependência de drogas fantástico, tá? Vou me deter um pouquinho mais nisso aqui só. Esse aqui é uma palestra inteira, tá? Que está aqui os slides. Aqui, cada um desses aqui, na palestra, vai entrando para ver, mas não vou entrar com vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. A família ela tem um processo de adoecimento durante a dependência de drogas que caminha em paralelo com o do dependente. Tá? Ela adoece junto com o dependente, inclusive com sintomas muito parecidos. Tá? E a família é muito importante no tratamento. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É quase fundamental para que um tratamento tenha sucesso e efetividade. Olha que interessante. Vamos pegar a tolerância do dependente. Tolerância, tem uma definição de tolerância que é a seguinte. Tolerância é o sujeito precisar de cada vez mais droga para ter o mesmo efeito. Tá? Isso é um corpo tolerante. Então, ele precisa de cada vez mais para ter o mesmo efeito. É o cara forte para a bebida que a gente conhece. Ele precisa de cada vez mais álcool para ter o efeito que ele tinha no começo. O corpo vai se adaptando à droga. A família também cria tolerância. Querem ver? Quando a família descobre que um filho está usando droga, qual que é a reação dela? Fica enlouquecida, transtornada, né, e briga, e xinga, e se desespera, e se vê perdida, se vê fica, meu Deus, o que aconteceu, onde é que a gente errou, e aquele desespero. E daqui faz tudo aquilo, tal, o filho, não, prometo que não vou usar, e daqui a um mês descobre de novo que ele continua usando droga. A reação da família vai ser tão intensa quanto a primeira vez? Não. Assim como a reação do dependente, ou do usuário, nunca vai ser tão intensa quanto nas primeiras vezes de novo. Tá? O corpo vai se adaptando, a família vai se adaptando. E a família tem uma reação também, mas não é tão intensa quanto a primeira vez. Então, vai precisar de um estímulo um pouco maior. E aí o comportamento do dependente agrava. Ele apronta alguma coisa mais grave. Começa a usar outra droga, ou usa em casa, ou... E a família já não vai ter mais a mesma reação da primeira vez. Com um comportamento muito mais grave, ela vai desenvolvendo tolerância, ela vai se adaptando ao ponto de tal adaptação que é comum a gente ouvir, às vezes de mães, que falam, não, eu prefiro eu ir comprar droga para o meu filho, na favela, para ele usar em casa, do que ele corra risco lá. Pensa, uma mãe que se desesperou quando descobriu que o filho estava usando droga, chegou a esse ponto. Percebe o desenvolvimento da tolerância na família? Como a família vai criando também esse mesmo processo do dependente? Diga. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas. Uma é o que você diz quando a droga não tem espaço na vida do indivíduo. E qual que é o movimento que a família, o Estado pode fazer para que isso não aconteça na vida dele? Para que a droga não tenha espaço na vida do adolescente, não entre na vida da criança. E a outra pergunta você falou anterior que a família descobre o primeiro uso do filho, e muitas vezes a reação é bater, é internação, que as famílias mais pedem. E, na verdade, qual deve ser a atitude da família no momento desse? Descobri, meu filho está usando droga, e aí? O que essa família faz? Eu pergunto porque, no sentido mesmo profissional, qual orientação eu dou para essa família quando ela chega lá para mim e diz, descobri, meu filho está usando droga, e aí? A primeira é como que o Estado e a família podem fazer para não ter esse espaço. Tá. É difícil, né, ter uma fórmula para isso, assim. Eu acho que o Estado tem muito menos poder sobre isso do que a gente gostaria. Né? A família, talvez, um pouco mais. Né? Mas eu vou te falar a minha sensação com relação ao tema. Tá? Não adianta muito a família saber o que fazer se ela não tem condição de fazer aquilo. Né? Então, fala, puxa, você tem que dar amor para o teu filho, dar limite para ele, mas daí você vai ver a criação dos pais, né, da onde que eles vêm também, a cultura familiar. Talvez não tenha muita condição para fazer isso. Na verdade, essa pergunta ela entra muito na questão da prevenção. Né? Como que a gente faz a prevenção?
que ela tem 2 eixos principais, fortalecimento de vínculo e modificação de crença. Tá? Fortalecimento de vínculo, com a família, você trabalha com habilidades parentais, quer que a família tenha mais elementos para poder se vincular com o filho, ou fortalecer o vínculo com o filho. E com o adolescente, você trabalha com habilidades pessoais e sociais, que é ele aprender a resolver os conflitos que surgem na vida. Tá? Ele ter essa capacidade de solução. Que entra conversar sobre temas delicados, aprender a ouvir crítica, expressar sentimento, reconhecer sentimento. São coisas que vão dar ferramentas para que ele preencha esses espaços. Tá? Socialmente, sinceramente, eu não sei muito, acho que muito mais uma questão de investimento nesse tipo de ação de prevenção, né, que vai favorecer esse tipo de questão, do que alguma coisa mais direta assim, que há de fazer. Tá? E a modificação de crenças daí que vai contra essa publicidade a favor das drogas. Com relação à segunda questão, da família, nisso eu quero me delongar um pouquinho então, tá? Porque eu acho que é bacana isso aí. Tá, o que a família faz daí? Porque eu trabalho muito com famílias nessa situação, tá? Da descoberta do uso de droga. Assim, agradeço que hoje em dia chegam famílias ainda que o filho está começando a ter problema. Porque há um tempo atrás vinha só depois que já estava muito grave. Tá? Hoje, pelo menos no contexto que eu estou lá, tem se criado um pouco essa cultura de buscar ajuda antes do problema ficar muito grave. Então, eu trabalho com classe social mais alta. Tá? Mas assim, ó, eu gosto dessa pergunta que fala assim, muitas vezes... Não, até eu dou a entender isso, tá? Mas isso está errado. Os princípios do tratamento e a forma de condução não muda por classe social. Assim como a forma de adoecimento também não muda por classe social. A diferença é que uma tem mais dinheiro, outra tem menos dinheiro. Tá? Uma tem mais estressores na vida, outra tem menos estressores. Ou não. Tá? Ou não. Tá? Mas você vê que o processo psicológico, o processo das relações são muito parecidos. Tá? Então, porque às vezes dá a sensação, então, já que ele trabalha com gente que tem mais condição, isso talvez não valha para a minha realidade. Vale. Tá? Vale. Está falando que a informação chega mais fácil para quem tem condição. Eles estão mais abertos a essas informações? Para a pessoa com uma maior condições financeiras, eu entendo que eles têm um acesso mais fácil a essas informações. O que está acontecendo agora, de forma bem lenta, já com a outra classe, né? É por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu vejo que a família da classe média pobre, quando solicita ajuda, já está numa situação muito grave. É devido à ignorância mesmo a respeito do tema. Então, eu acho que um dos pilares aí da prevenção é fornecer esse tipo de argumento, essas informações aí para essa família de classe média, de classe pobre, classe baixa, para que eles possam nos procurar antes daquela situação da pirâmide ali que a senhora explicou. Isso é uma coisa legal, né? Porque assim, a falta de informação, eu vejo que o principal problema da falta de informação é a falta de informação profissional. Porque isso eu vejo casos nos 2 âmbitos de pessoas que antes de chegarem até um profissional capacitado que entenda da área, passaram por vários outros profissionais que não sabiam o que estavam fazendo ou como tratar uma questão relacionada à droga. Tá? E aí vai tirando esperança da família. Né? E a coisa vai agravando, e a família vai perdendo a esperança. Fala, puxa, eu já fui conhecer profissionais. Isso no âmbito público, mesma coisa. Porque acredito que a família que vá num estágio inicial, muitas vezes passa por aquela questão que a gente falou ali. Né? Fala, puxa, não vou internar, né? Você quer internar, mas não vou internar na casa de internamento, não precisa dar remédio para ele agora. Espera passar essa fase ou espera piorar. Né? A hora que piorar, a gente sabe o que fazer. Né? Ou passa, daí não precisa fazer mais nada. Esse é um problema. Né? Porque às vezes, mesmo que a família indo buscar ajuda, né, se o profissional não tem a capacitação para aquilo, é uma soma de fatores aí. Por isso que vocês estão aqui. Né? Por isso que vocês estão aqui.
Vou fazer 2 imagens que eu uso com as famílias aqui para vocês. Vamos brincar um pouquinho. Quem aqui tem filho? Filho? Perfeito. Quando vocês tiveram... Quem tem filhos aqui? Tá, perfeito. Vocês, quando nasceu o filho de vocês, vocês pensaram... Isso é minha conversa com a família, tá? Vocês pensaram que... não, meu filho quando fizer 15 anos ele vai poder fumar maconha. Nós vamos permitir que ele fume maconha. Não, tá? Então ele nasce dentro de um limite muito bem definido, certo? Só que, o que acontece? O desgraçadinho faz 15 anos e rompe esse limite. Descobriu que ele está fumando maconha. Aqui a família entra em desespero, se desespera, briga, xinga, bate, faz, não sei o quê. Mas ele continua aqui. E daqui a 15 dias, a família descobre e fala, puxa, mas ele continuou fumando maconha. A gente não conseguiu trazer ele para cá de novo. Então a família se adapta. Fala, bom, já que você não volta para o nosso limite inicial, na tentativa de manter o controle sobre as coisas, tá bom, então não passa daqui. Tá? Então, o limite era aqui, ele passou, então agora o limite é aqui, né, para que você fique dentro dos nossos limites. E ele apronta alguma a mais. Piora um pouquinho o comportamento. A família reage, né, e se desespera, não tanto quanto a primeira vez, porque já criou tolerância, e na prática ele continua aqui, a família não consegue fazer ele voltar. E a família se adapta de novo. Fala, puxa, já que você está fumando, então pelo menos não fuma em casa. Tá? A regra agora é que você não fuma em casa. Tudo bem, quer fumar na rua, tudo bem. A gente se adapta. De repente, vai lá os pais e descobrem que ele está fumando em casa. Pegam ele fumando no quarto dele. E aquela confusão, não conseguimos fazer ele voltar. Tá bom. Filho, fica só na maconha então. Tá bom? Não vai usar outra coisa. Se adapta. Para tentar manter dentro do limite da família. De repente, ele vai numa festa e tal, descobre que o amigo contou que ele cheirou cocaína. Passou isso aqui de novo. E a família... Esse processo ele vai se repetindo até não ter mais limite nenhum. Não tem mais a condição de estabelecer um limite. A ausência total de limites. Aqui a gente tem um quadro de dependência de droga. Quadro de dependência. Tá? Ausência total de limites. Qual que é o tratamento por parte da família? Fazer ele retornar para cá. O que foi esse burburinho agora que eu não entendi? De uma vez só? Fazer ele retornar para cá. Isso aqui eu coloco como objetivo da família, tá? A estratégia para isso, daí tem toda uma construção. Mas qual que é a ideia? A ideia é que ele não rompa esses limites aqui, que ele conquiste isso, ele conquiste a liberdade dele, porque ele vai rompendo. E a família precisa ter uma autoridade que organize ele. Porque essa coisa do limite, ela é um fator da família que organiza o sujeito mentalmente. Vamos para um caso grave, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, quadro que precisa de internação. Tá aqui, já perdeu totalmente o controle, está se colocando em risco, está colocando em risco alguém, enfim, precisa internar ele, tá? Faz a internação. A internação não representa isso aqui? Na internação ele não faz o que ele quer na hora que ele quer. Ele tem regra, tem horário, tem que contribuir lá para a limpeza do quarto, com a cozinha, com o jardim. Ele está dentro de um limite bem definido. E é muito interessante, porque daí o sujeito está internado, daí vai a família fazer visita para ele. Fala, nossa, mas como meu filho está bem, ele está conversando de novo, parece outro menino, né? Nossa, está organizado, está... O que aconteceu? O limite organiza. Eu faço a imagem, é que nem água. Sabe água em estado... Você vê as moléculas de água no estado de vapor, no estado gasoso. É tudo disperso, tá? Ela ocupa o espaço que tiver. Se você conseguir reduzir esse espaço e aumentar a pressão, digamos assim, o limite, chega uma hora que condensa, pela organização das moléculas. Elas se organizam e condensam. Isso que faz na psique do sujeito. O limite condensa, ele volta para a realidade. Tá? O internamento ele pode promover esse movimento.
Mas daí adianta ele internar aqui, organizou tal, ele até às vezes, é muito engraçado isso, porque se faz internamento involuntário às vezes lá, ele vai esperneando e tal, não dá 3 dias, ele fala, puxa mãe, obrigado por ter feito isso, porque, nossa, do jeito que estava, não estava feio mesmo a coisa. Obrigado por terem me internado aqui. Olha, ouço isso repetidas vezes, tá, de agradecerem pelo internamento, quando é feito bonitinho, né, quando é feito de uma forma bacana. Adianta ele estar internado aqui, ficar, sei lá, 1 mês, 2 meses, 6 meses, num contexto assim, volta para casa e volta para cá, a família sem limite nenhum. Por isso que não dá certo o internamento. Tá? A família precisa manter ele organizado, senão desorganiza de novo. Né? Não tem mais limite e desorganiza tudo. Tá? Então a família precisa se organizar, se estruturar para dar esse lugar para ele de novo. E aí, ir liberando aos poucos isso. Como é que a gente consegue isso? Quem me perguntou lá da estratégia com a família. A família precisa entender 2 coisas. São 2 eixos de atuação dos pais. Desculpa. Ah, sim. Bom. E se os pais usam, e se a família vive do tráfico, e são dificultadores do processo, né, que aí você fala, puxa, os pais estão... Por que acontece? Ó? De todos os casos que eu atendo lá, quantos por cento vocês acham que vem... Assim, quantos por cento vocês acham que é a família que vem procurar ajuda e quantos por cento vocês acham que é o usuário que vem procurar ajuda? – 99% é a família que vem procurar ajuda. Tá? Por quê? Onde tem dependência de droga, tem crise. Tem crise. E normalmente a família pega essa crise para ela. Isso é a codependência. Tá? A família pega a crise para ela e o sujeito consegue ir coordenando a situação para ter os desejos dele atendidos. Tá? Qual que é o processo com a família disso aqui? É passar a crise para o sujeito de novo. Isso é limite. Que a crise, porque a família quer mudar. A família está com demanda, ela quer ajuda. Não é ele que quer ajuda. Então quer dizer que a família está com a crise. Quando a família consegue passar a crise para ele e falar, olha, a crise é tua, cara, nós não vamos mais assumir isso por você. Surge a demanda nele. Aí tem espaço para terapia, tem espaço para medicação, tem espaço para o processo todo para ele. Senão, a crise está com a família. E só quem vai mudar é quem está com a crise. Tá? Ele está com a parte boa, é a família pagando o preço. Isso aqui também tem a ver com passar a crise para ele, tá? Que é o limite. Então aqui tem uma base, tá? Que a partir disso, sem isso aqui não acontece nada. E daí tem uma estratégia que eu uso bastante, que daí eu compartilho com vocês. Eixo de exigência e eixo de amor. Os pais, normalmente, nas famílias que têm a dependência, os pais acabaram parando ou aqui ou aqui. Tá? Ou são pais muito permissivos e superprotetores, ou são pais muito autoritários que não têm vínculo afetivo. Os que estão aqui, que não têm nem amor, nem exigência, são negligentes, não chegam para a gente, porque eles não estão nem aí. Né? Então, não aparece. Então, aparecem esses 2 aqui. Tá? O movimento com a família é trazer para cá. Nesse equilíbrio. Os pais são muito autoritários e não têm vínculo, precisa ajudá-los a criar vínculo com os filhos e favorecer essa parte afetiva. Os pais que, tadinho, a gente faz por ele e tal, tem que ajudá-los a colocar limites, a ter exigência, a ser autoridade. Conseguido esse lugar aqui, tem um conceito que eu vejo que dá muito resultado no tratamento, muito resultado, que é o conceito de combinados. Combinados. A família faz combinados com o usuário para conduzir o tratamento. Tá? O que é um combinado? Filho, a gente não aceita, desde um lugar de autoridade, tá? Senão não adianta. Filho, a gente não aceita mais o uso de droga aqui em casa. E a gente vai fazer o seguinte, tá? Precisamos conversar com você, quero saber o que você acha. Aqui em casa não dá mais, se a gente descobrir isso de novo, olha, tudo que você tem da gente, você não vai ter mais. Ou, sei lá, imagina, põe uma condição, ou, né,
vai ter mesada, celular, sei lá o quê. Tá? Ou até em casos mais graves, fala, olha, se a gente pegar de novo uso de droga, vai ter internamento, a gente vai te internar. Tudo bem? E aí tem o diálogo, para definir junto com ele o que vai ser feito. Só que se não tiver um papel de autoridade, ele manda ali e não acontece nada. Tá? É um combinado desde um lugar de autoridade. Porque daí ele está de acordo. Estamos combinado? Se tiver outro uso, vai acontecer isso aqui. Tudo bem? Ah, tudo bem. Então tá bom. Combinado não sai caro. Tá? Caso aconteça de novo, a família executa um limite que foi combinado. E vai conduzindo as coisas de combinado em combinado. Tá? Essa é uma forma de trazer ele para cá. Só que a base para isso é a autoridade, tá? Que é difícil conseguir. Às vezes as famílias estão muito desprovidas de autoridade. E aí é o empoderar as famílias para que elas se sintam na condução do problema. Mas isso a gente vai ver com um pouquinho, né, onde é que isso se encaixa no tratamento todo. Então, aqui, ó, percebem? Dá para ver que a família vai adoecendo junto. Tudo que o dependente manifesta, a família tem algo análogo até chegar ao extremo. Que a dependência de droga é quando o sujeito põe a droga no centro da vida dele. A vida dele gira em torno da droga. Isso é dependência de droga. Qual que é a doença da família? A codependência, que é quando a família coloca o dependente no centro da vida dela. E os pais passam a viver em função do dependente. Abandonam a própria vida para viver em função do dependente. E o dependente abandona a própria vida para viver em função da droga. Percebe a doença? Dá para ver como é um processo muito parecido? Daí, no final, o centro da vida da família é o quê? O dependente gira em torno da droga e a família gira em torno do dependente. Qual que é o centro da família? A droga. O centro final é a droga. O dependente está em torno da droga, a família em torno do dependente. A droga é quem rege a família. A família precisa sair desse lugar, senão não adianta. É difícil tirar o dependente sem a família sair. Dá para visualizar, pelo menos, o adoecimento da família e a importância dela? Assim, é muito importante, tá, pessoal? Não dá para ignorar a família no tratamento. Como sair, né? A questão é como sair. Para quem? Sim. Perfeito. É fácil para o dependente parar de usar droga? Não, dificílimo, dificílimo. É a mesma dificuldade que a família tem para tirar o dependente do centro da vida dela. Retomar os projetos individuais, ter uma vida própria, independente do dependente, né? Conseguir fortalecer o casamento, fortalecer a relação, os planos. É um processo também, tá? Mas quando pega no começo, é mais fácil, que ainda não está, as coisas não se perderam. Tá, mas a família precisa... Tem famílias que só entender isso já dá a chave que faz a família tomar a atitude que precisa. Tá? Isso independe de classe social. Tá? Isso eu já vi, porque eu trabalhei no Ministério Público também com atendimento a famílias com necessidade socioeconômica, né, que era atendimento gratuito. Muito parecido o processo. Tá? Muito parecido o processo. Ok, dá para entender esse modelo de compreensão de adoecimento, tratamento, 5 componentes, trabalho multidisciplinar, que não acontece sem multidisciplinar. Tá? Esse é, digamos, é a base para a gente entender esse processo de tratamento. Para mim, o pulo do gato é a crise passar da família para o dependente, né? Para mim, essa é a dificuldade, assim, como você faz ele se angustiar, perceber que o problema é dele, a vida dele, né? Vamos ver um pouquinho mais isso aqui. Esse é o pulo do gato mesmo, tá? Quando a família passa a crise, funciona. Como fazer isso? É que cada caso vai ser um caso, mas considera o seguinte: primeiro tem que verificar se a família tem autoridade sobre o sujeito. Essa é a primeira coisa que eu verifico. Falo, vocês conseguem fazer a vontade de vocês se cumprir, caso vocês queiram? Não. Ele manda na gente. Então, a gente vai ter que trabalhar isso antes. Como que essa família assume um lugar de autoridade? Se já tem, isso eu posso falar, parece que é mais fácil para os pais, a figura masculina, tá, fazer isso do que para a mãe, tá, no problema. Não sei por quê, tá, mas parece que pai tem mais facilidade de assumir esse lugar. Tendo isso, vai gerar
esses combinados que promovem perdas. Ao ponto do seguinte, isso é muito comum, porque eu atendo a família e tem um colega meu que atende o sujeito. Aparece aqui para ele, muitas vezes, a seguinte frase, que eu acho brilhante, que ele fala assim, puxa, sabe, está custando muito caro para mim fumar maconha. E não é custar caro de dinheiro. Está custando caro porque o caos que ele vive e os problemas que ele vive, cada vez que os pais descobrem que ele está fumando, isso custa caro. Isso é a crise estar com ele. Né? E assim, não é desespero dos pais. Desespero é a reação normal, é o combinado. Os pais sabem exatamente o que eles vão fazer. Se quiser anotar alguma coisa, anota isso. Os pais precisam saber exatamente o que eles vão fazer caso descubram que o filho está usando. Tem que ter a estratégia pronta já, não é reação na hora. Então, a próxima vez que a gente descobrir, você perde teu celular. Próxima vez, você, teu horário para sair, esqueça a saída. Você não sai mais com teus amigos, nada, vai ficar aqui em casa. Próxima vez, você vai perder tal coisa. Está ficando muito grave já, e ele não consegue, fala, puxa, talvez a gente precise dar um suporte mais intenso para ele, porque ele não está conseguindo daí. Tá? Por isso que o amor e a exigência é importante, senão vai uma coisa muito, muito rígida, que também não ajuda. Tá? Tem que ter o feeling também do vínculo. Muitas vezes, eles são manipuladores. Da mesma forma que, às vezes, os pais têm que contornar a situação tirando algo, no caso dos filhos, a pessoa que ela usa droga, muitas vezes, ela manipula a pessoa em troca de algo. Você deixa eu usar e eu faço algo para você. Então, porque eu já vivi com o meu ex-marido, que era usuário de droga, então, muitas vezes, ele tentava me ganhar assim. Você me dá aquele dinheiro que eu te dei para pagar a conta, que depois eu te dou em dobro. Então, eles manipulam a gente, eles tentam ganhar a gente aí, para que eles possam usar a droga. A gente satisfaz a vontade dele e ele depois vem fazer a nossa vontade. Então, manipulação é sintoma da doença, tá? Todo dependente de droga é manipulador. É através da manipulação que ele ganha esse espaço aqui. Tá? Faz os pais adiarem uma tomada de decisão, ou esposa, ou família adiar uma tomada de decisão. Eu prometo que eu vou parar, não, eu só vou resolver um problema de trabalho antes, para depois fazer isso. Enfim, a manipulação faz parte do processo. Tá? E aí que a família vai adoecendo junto, cedendo a essa manipulação. Diga lá. Rafael, quero só fazer uma observação. Nesse momento em que você coloca a crise ali no quadro, que vai excedendo os limites, eu acho importante ressaltar que uma das opções, uma das várias opções que existem, são os demais tipos de tratamento, porque você falou muito da internação. Eu, particularmente, não sou favorável a essa opção, mas existem várias outras, o tratamento ambulatorial, o tratamento em CAPS, o tratamento nos grupos de autoajuda. Então, assim, Perfeito. Depende muito do nível. O objetivo é sempre o mesmo, é fazer voltar para esse lugar. Perfeito. Mas eu acho importante ressaltar que a internação não é a única. Perfeito. Então, assim, chegou no ponto já que a gente precisa continuar a palestra daí, porque já estamos adiantando o conteúdo. É disso que eu vou falar agora na sequência. Tá? Tá, e o que a gente faz com tudo? A gente está na introdução só, pessoal. Hoje, vocês podem ficar até às 7 hoje? Não? Então, vamos acelerar aqui. Então. Tá. A doença ela promove um equilíbrio mórbido na família. Tá? Porque está equilibrado, a família fica em equilíbrio, mas é um equilíbrio mórbido. Um equilíbrio que está levando para o fundo do poço, tá? Para as perdas. Mas concordam que está equilibrado. Tá? Todo mundo fica relativamente confortável na situação que vive ali. O tratamento, aqui está a doença acontecendo, tá? O tratamento começa com desequilíbrio desse equilíbrio. Tá? Precisa de um desequilíbrio para começar o tratamento. Normalmente, esse desequilíbrio ele vem da família. Isso aqui é uma citação que fala assim, sobre o tratamento e a questão familiar da dependência. O dependente tende a só buscar ajuda após algum tipo de pressão externa, quase nunca por iniciativa própria. Por que não? Porque normalmente a crise não está com ele. Ele consegue, através da manipulação, que alguém assuma a crise para ele. Tá? Quando passam a crise para ele, pressão externa, família põe um limite, ou sei lá, o chefe põe um limite, aí ele aceita ajuda.
Aí a coisa pode funcionar. Quase nunca por iniciativa própria. Tem, mas quando ele está em crise. Tá? Tem uma imagem aqui que acho que essa ninguém mais esquece, tá? Que ela representa muito bem isso. Não esquece, né, doutora Mayra? O caminho da dependência de drogas é em direção ao fundo do poço. Você vai num grupo de mútua ajuda, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, o relato das pessoas é muito parecido. Foi usando cada vez mais, foi tendo problema, perdi meus amigos, perdi minha família, perdi meu dinheiro, perdi meus bens, perdi isso, perdi aquilo, perdi. Cheguei no fundo do poço, mas, graças a Deus, agora estou há tanto tempo limpo. Tá aí, mais 24 horas de sobriedade, enfim. Está na luta ainda, né, para sair disso. O que acontece? Vai perdendo, até chegar no fundo do poço. O que significa fundo do poço? Crise. Precisa entrar em crise. Tá? Se não entrar em crise, não vai ter esse movimento de mudança. Daí você fala com a família assim, fala, puxa, esse aqui é o caminho que seu filho, seu familiar está seguindo, com alcoolismo, com droga, enfim, qualquer coisa. Precisa esperar ele chegar aqui, então, para mudar? Não. Tá? O que a família pode fazer? Ela pode adiantar esse processo. Pode criar para o sujeito um fundo de poço falso. Fazer ele se sentir no fundo do poço, em crise. Só que aqui já não tem mais família, não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Tá? Aqui ele se sente no fundo do poço, porque a família cria esse fundo do poço. Isso é real, não é mentirinha. Tá? A família cria mesmo. E ele se sente mesmo em crise. Não é um fingimentozinho da família para manipular ele. Não. A família põe o limite de verdade. E ele entra em crise. Só que ainda tem a condição da família para ajudar ele, né, dar o apoio que precisa para o tratamento. Cria esse fundo de poço falso. Isso é passar a crise para o sujeito. Tá? Essa é uma imagem que para as famílias é bom. Essa não esquece mais. Né? Fala, puxa, então o limite é importante, senão ele vai chegar no fundo do poço verdadeiro. Aqui ele opta por sair, ou pode optar por sair. Tá? Ok essa imagem aqui, pessoal? Alguém tem algum comentário sobre isso? Rodrigo. Ela é bem simples. Voltando um pouquinho, Rafael, retornando diga. um pouquinho só na questão Claro. familiar, que vai também casar com isso daí, quando se tem um usuário adulto, que qualquer forma de combinado já foi feito com essa família, todas as formas possíveis, e essa família não quer produzir esse fundo falso, como que trabalhar essa família? A família não quer. Como A família não quer. A Que família abandonou não ele quer. já. Não, a família ela quer continuar protegendo, só que já foi feito todas as formas de combinado possíveis e ele não consegue parar com a dependência Então, e as crises continuam. Tá. Não foi feito com os combinados possíveis, tá? Porque não adianta fazer combinado se ele não é cumprido. Por isso que eu digo que a família tem que estar num lugar de autoridade. Não tem autoridade, no Perfeito. caso não tem. Fica claro isso, tá? Porque é muito fácil fazer o combinado, o difícil é cumprir com ele depois. Tá? Esse é um problema. Vai ter que ir segurando essa família e aos pouquinhos e tentar construir essa autoridade com eles. É que aí você vai entrar muito numa questão... Qual que é a tua formação? Assistente social. Vai entrar muito numa questão de dinâmica familiar, tá? De terapia familiar mesmo. Porque daí, normalmente, você vê que nesses casos é comum que o dependente ele funcione como um bode expiatório da família. Então, a família precisa da dependência dele, ou para unir o casal, porque o casal fala, cara, já não tem mais a ocupação deles, e o que une eles é o dependente, tá? Ou por, enfim, qualquer outro motivo de dinâmica ali, que o dependente cumpre uma função naquela família. Então, ela precisa tratar a família para que ela não precise mais do dependente. E aí ela possa fazer um movimento. Porque senão ficar boicotando, não parece isso? Vai ficar boicotando o processo. Aí a insistência com a família e paciência, porque às vezes o processo tem questões mais profundas que vai precisar trabalhar com mais calma daí, e tudo bem, cada família tem seu tempo. Tá? Bacana essa imagem aqui, né, pessoal? Acho que essa dá para lembrar, né, e passar para frente. Tá? Surgindo esse desequilíbrio, tá? Quer passar a crise para o sujeito, abre espaço para ele para um tratamento. E aqui a gente começa o tratamento. Que horas são, doutora Mayra? Por favor, que já estou me dando desespero. Tá. Tratamento. Aqui começa. A primeira coisa que eu quero ver com vocês. Qual que é o objetivo do tratamento? Parar de usar droga? Trazer para o centro da vida de novo. Pessoal, isso aqui, ó.
O objetivo do tratamento não é parar de usar droga. Tá? Não é. Se vocês ficarem com esse foco, enquanto estão conduzindo um tratamento, ele é temporário. Tá? Dura pouco. Tá? O objetivo não é parar de usar droga. Parar de usar droga é consequência e não meta. Tá? A abstinência ela é consequência e não uma meta a ser atingida. Tá? Aqui, esse aqui é um esqueminha muito usado em processo de empresa, tá? Que eu acho que serve bem para o tratamento da dependência. Como é que se dá uma mudança, seja social, empresarial ou no tratamento da dependência? Imagine um cubo de gelo. Para você mudar a forma dele, primeiro você precisa descongelar. Descongelar representa a crise. Você faz aflorar a insatisfação. Tá? Essa é a família dando fundo de poço falso. E aí ela passa por um processo de mudança. Deu a insatisfação, abre espaço para uma psicoterapia, para um atendimento psiquiátrico, para um grupo de mútua ajuda, gera necessidade na pessoa, e é um processo. Dentro desse processo, se a pessoa não recongela na nova forma que ela vai adquirindo, ou não cristaliza essa nova modo de viver, essa nova perspectiva para encarar as coisas, a tendência é voltar para a forma original. Tá? Então não adianta só o processo de mudança, né? Depois tem que consolidar ele. Finalmente eu trouxe algo da Pastoral da Sobriedade. Sempre falo do Amor Exigente, que a gente trabalha em Curitiba muito com Amor Exigente, em parceria. Né? Sempre me cobram aqui que a Pastoral da Sobriedade também faz esse trabalho. Eu sei, fui conhecer e muito bacana, admiro muito, inclusive achei uma coisa muito bonita na literatura da Pastoral. Que fala assim, não basta abstinência. É preciso sobriedade. Tá? A abstinência não é meta, é consequência. Tá? Sobriedade é abstinência com qualidade. Não adianta ficar naquele controle para não usar droga. Né? Isso tem que ser uma consequência, o não usar droga. De uma forma sóbria de vida, da sobriedade. Tá certo, dona Mar? Por onde que funciona começar um tratamento? Pode ser por vários lugares, tá? Isso depende da experiência de cada um. Eu vejo que capacitando a família é um bom começo, porque a família conduz esse processo da crise e conduz a continuação do tratamento depois. A família funciona como pivô do tratamento. Pivô é aquilo que dá a sustentação, tanto para o início quanto para a continuação do tratamento. Então a família vai dar esse suporte quando capacitada. Feito isso, a família deu o limite. Ele entrou em crise, abriu espaço para ele aceitar algum tipo de ajuda, precisa de uma avaliação. Precisa avaliar ele, não precisa? Aí entra no que você comentou. Como é que é seu nome? Ana Cláudia? Que a Ana Cláudia comentou. Como é que está o consumo dele? Tá, uso, abuso, dependência. Vocês já ouviram falar nessas diferenciações? Uso, abuso, dependência. Quem não foi, bate no Google lá, tá? Isso é importante. Saber se o consumo dele se classifica como um uso inicial, como um abuso, ou se já tem um quadro de dependência, que vai entrar nesse eixo aqui. Tá? E precisa avaliar também as comorbidades. O que é comorbidade? Outras doenças, normalmente psiquiátricas, que acontecem junto com o consumo de droga. Normalmente, se ele está aqui, alto consumo, quadro de dependência e alta comorbidade, o internamento é quase inevitável. Tá? Porque, assim, você tentar fazer um tratamento ambulatorial nesse tipo de caso, às vezes gera mais sofrimento para ele, né, do que o tratamento em si. Enfim, avaliando isso aqui, a gente vai conduzir para o tipo de tratamento daí. Uma ideia, tá? Isso aqui precisa de experiência para saber avaliar comorbidade e consumo. Tá? Não é fácil. Uma possibilidade, para quem não tem referência ainda para isso, é usar teste. Tem um teste chamado Assist. Já ouviram falar nesse? Se bater no Google lá, Assist. Eu vou até anotar aqui para vocês, para quem quiser. É um questionário que você conduz junto com o dependente ou com o paciente para verificar o quadro de consumo dele. Tá? Conduz ali na entrevista junto com ele, vai preenchendo as respostas e você sabe mais ou menos o grau do consumo dele. Comorbidade entra mais para uma área psicológica, psiquiátrica, né, que tem a ver com a avaliação do estado mental.
Tá? Você vai ver que, né, aqui tem depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, enfim. Aí vai ter que avaliar. Feita essa avaliação por um profissional capacitado, a gente vai definir a forma de tratamento, que pode ser ambulatorial ou pode ser internamento. Eu gosto de falar sobre isso aqui, porque, assim, de novo, o mesmo conceito, a gente tem um problema muito grave na mão. Não dá para ficar discutindo qual que é o melhor jeito ou o pior jeito. A gente precisa se unir força para fazer o melhor para o paciente. Tá? Ver qual que é a necessidade dele, como é que a gente ajuda ao máximo ele. O que é melhor, ambulatorial ou internamento? Não sei, depende do caso, depende da necessidade do paciente. Tá? Trabalho, tratamento ambulatorial. Como é que a gente estrutura isso como é que eu estruturo isso no meu trabalho lá, né, com a equipe que eu tenho? É uma possibilidade, tá? Depois isso aqui vocês podem mexer como vocês quiserem, são os elementos que estão dentro do ambulatorial. A gente estrutura o ambulatorial, a estrutura dele, a base do tratamento ambulatorial para a gente é trabalho com a família, capacitação com a família e o trabalho psicológico individual com o sujeito. Família, iniciando para gerar esse processo de crise, que gera demanda no familiar, usuário, que abre espaço para ele entrar num processo de terapia. Tá? Esse processo, ele não serve para o sujeito parar de usar droga. A gente sempre fala assim, quem faz a pessoa parar de usar droga não é o profissional, é a família. O profissional vai ajudar ele a passar por esse processo que não é nada fácil. Tá? Tem muitas dificuldades envolvidas no parar de usar droga. Esse aqui é a estrutura principal. Quando necessário, a gente encaminha para um psiquiatra para tomar medicação, às vezes precisa de medicação, tá? Dependendo daquela avaliação das comorbidades, do consumo. Então, tem psiquiatra parceiro que você possa conversar, trabalhar em equipe. Família, eu sempre encaminho para algum grupo de mutua ajuda, dependendo do quadro da família, ou para o Amor Exigente ou para o Alanon. Lá a gente não tem a pastoral da sobriedade, né, assim tão forte, ou não tem contato, pelo menos, com eles. É forte nisso, né? Nunca apareceram em evento nosso, nunca conversamos, manda um e-mail lá para eles, falarem, vão lá para os eventos do Instituto Frontale para a gente ter o contato também. Tá? Quem a gente tem contato pessoal é nesses grupos aqui, que é para quem a gente encaminha e pode conversar. Exame toxicológico é uma ferramenta que a gente usa, isso aqui realmente é uma coisa que, característica de famílias que têm um pouco mais de condição, tá? Porque precisa pagar daí. O que é isso? A família fica tranquila. Fala, como é que eu vou saber se ele está usando droga ou não? Faz o exame toxicológico. O que é o exame toxicológico? Faz xixi no potinho lá e avalia se tem droga ou não na urina dele. Isso aqui tem que estar dentro de um contexto, tá, pessoal? Isso aqui feito fora de contexto é um desastre. Tá? Tem que estar dentro de um processo bem organizadinho do tratamento. Não vão me dar essa ideia para nenhuma família sem saber o que fazer com isso. Deu positivo, o que a gente faz agora? Não deixa chegar nesse ponto. Tá? Deu positivo e não sabe o que fazer com o positivo. Tá? Daí não adianta nada. E grupos de mútua ajuda por o dependente. Casos mais graves, a gente soma tudo isso aqui. Tá? A família está em grupo, está em acompanhamento, o sujeito está em terapia, está com psiquiatra, está com grupo de mútua ajuda. Todo o suporte que ele precisaria para parar de usar. Isso aqui vocês podem articular como vocês quiserem. Fala assim, mas na rede pública como é que faz? Mesma coisa. Tá? Mesma coisa, não muda nada. Tá? Porque vocês vão ter os profissionais, o psiquiatra, o médico, o psicólogo, o assistente social, alguém que vai ter o contato pessoal com ele, talvez tenham que organizar de uma forma diferente. Qual que é a dificuldade? É a mesma do particular. Encontrar um profissional capacitado para isso, que tem abertura para trocar ideia e discutir o caso junto, tá? E fazer esse trabalho multidisciplinar. Tá? Esse é o desafio. Essa comunicação, essa intersetorialidade, que é tão difícil no público quanto no privado. Tá? Isso é uma construção individual do profissional. Esqueçam que o Estado vai fazer alguma coisa por isso. Não faz, não tem como. Isso é, eu como profissional quero trabalhar dessa forma. Então, você vai ter que construir isso dessa forma. Tá? Bacana esse modelo aqui? Dá para criar uma imagem do que é um tratamento ambulatorial que dá um suporte bom para o dependente parar de usar droga? Alguma objeção, observação? Perfeito, porque daí os CAPs AD... Sim, perfeito. Obrigado, perfeito.
Porque daí assim, ó, o que é o CAPS dentro disso aqui? Tá, CAPS AD. Não, tudo bem. O que é o CAPS AD dentro disso aqui? É isso aqui. Tá? É a terapia, a psiquiatria, a terapia ocupacional, enfim. É onde vão ter os profissionais também. A forma como no setor público ele vai chegar nesse tratamento aqui é pelo CAPS AD. Tá? Ele seria a forma para isso. Mesmo assim, você vai encontrar dificuldade dos profissionais capacitados e que você possa trocar e conversar e trabalhar em equipe. Tá? Mas o CAPS AD é só a forma que isso aqui vai se dar. Tá bom? Oi? Me fale aqui. Não entendi. O CAPS AD faz grupo de família? Perfeito. Então, é disso que eu estou falando. A gente está falando a mesma coisa. Tá? De outro o quê? Não, eu não citei o CAPS. Tá? Eu estou citando a teoria do tratamento ambulatorial. No setor público, isso aqui vai acontecer através do CAPS. Tá? No setor privado, não. Tá? O CAPS vai trabalhar com a família e com a psicoterapia. Tem psicoterapia no CAPS? Tem psiquiatra no CAPS? O CAPS encaminha para grupo de mútua ajuda? O CAPS encaminha para grupo de mútua ajuda, não? Devia encaminhar. Tá? Devia encaminhar. Tem que ter contato. Tá? Percebe que através do CAPS a gente consegue construir esse modelo de tratamento? Qual que é a dificuldade? É a mesma. Profissional capacitado, que vai saber como conduzir a família e como conduzir uma psicoterapia. Psiquiatra capacitado, que vai acertar a mão na medicação do sujeito. Tá? E trabalho multidisciplinar, comunicação entre os profissionais. Obrigado pela colocação, porque realmente, né, de repente parece só do privado. Não, é a mesma coisa. Fica claro que é a mesma coisa? Ok? Tá? Só o contexto é diferente. Você fala assim, tá, e o internamento? Quando precisar de internamento, o que a gente faz? E como? Primeira opção, tem duas possibilidades de internamento, voluntário ou involuntário, certo? Aqui tem a opção também, as duas opções, não tem? Voluntário, involuntário, involuntário inclui o compulsório, tá? Primeiro, a gente sempre, quando precisa de internamento, a gente sempre vai primar e priorizar o internamento voluntário. Como que faz isso? A gente tenta construir o internamento com ele, porque normalmente não quer. Tá? Normalmente não quer. Vai de bate-pronto assim, quer ser internado? Imagina, nem morto. Então você vai construir esse internamento com ele. Como? Aqui entram os combinados. Porque aqui você vai colocando dilemas, ou a família principalmente, a família vai colocando dilemas para ele, até o ponto que ele se dá conta de que ele não tá conseguindo ficar sem usar num regime ambulatorial. Tá? E até chegar ao ponto de falar, cara, a gente já fez tudo. Se você usar de novo, a gente vai precisar te internar, tudo bem? Quando chega nesse ponto que vai sendo construído, normalmente a pessoa concorda. Falou, tá bom. Tá? Se precisar, tudo bem. E aí acontece de novo, a gente conduz esse internamento a partir do combinado. Isso é um internamento voluntário. A pessoa chegou à conclusão de que ela precisa de uma contenção maior para poder dar início no processo dela. Internamento involuntário, normalmente em duas situações, ou situações extremas, tá? Quando que eu vivo isso? Tentativa de suicídio, surto muito grave, que precisa da contenção imediata e internamento. Tá? Se não está assim, se não está se colocando em risco, não está colocando ninguém em risco, a gente vai sempre tentar construir esse internamento com a pessoa. Porque se ela der conta sem internamento, melhor. Tá? Se ela chegar à conclusão que ela não dá conta sem internamento, a gente ajuda ela a dar conta disso com o internamento. A gente tem um entendimento errado do internamento, acho que as famílias principalmente, que funciona como uma punição. Tá? Internamento não é punição. Internamento é um suporte para ele conseguir o que ele quer. Tá? É uma ajuda para ele. Porque você deixa ficar fazendo combinado com ele e torturando ele numa situação que ele não consegue dar conta, é cruel até. Você fica reforçando para ele que você é incapaz. Você é um incapaz de parar de usar droga. Você não consegue. A gente está mostrando para você que você não consegue. Puxa, né, às vezes dá o suporte que ele precisa, o contexto que ele precisa para isso, para ele sentir que é possível. Tá? O internamento ele entra nesse contexto também. Então, involuntário, situações extremas ou descontrole. Tá? Daí precisa fazer, fala, não, tem que fazer já, procede o involuntário. Eu não sei como é que funciona o sistema público, o internamento involuntário.
tá? Mas no privado funciona com remoção, né? Você liga para a remoção, vai a remoção lá com o enfermeiro, enfim, que leva o paciente até a clínica, né, uma forma capacitada. No sistema público, eu sei que pelo compulsório tem, né? O juiz lá assina, né, e tem. Não sei se tem outras formas. Limeira não funciona assim. Boa tarde, eu sou psicóloga na Defensoria Pública e aqui em Limeira a gente trabalha de uma outra forma, né? Quando as pessoas procuram a Defensoria e não têm condições de pagar um advogado particular, a gente busca fazer articulação com o CAPS-AD para avaliar, ou via SAMU, né? Geralmente quem faz articulação com o SAMU é o próprio CAPS. Então, a gente pede, né, a gente encaminha para que o CAPS-AD avalie a situação. Se é um caso de internamento, o próprio CAPS vai fazer vai acionar o sistema de urgência e emergência da cidade, para evitar precisar passar por todo o aparato jurídico para conseguir algo que não precisaria. Que legal. Bem bacana. É disso que eu falo quando eu falo de trabalho multidisciplinar, né, e comunicação. Você conseguir ter essa comunicação fácil, né, e clara, e trabalhar em conjunto, nossa, facilita tanto que o processo aconteça. Porque, não sei, eu vejo uma realidade assim, quem não está capacitado para isso fica jogando a batata um para o outro. Ah, não, isso é problema deles, isso é problema do psiquiatra, isso é problema do CAPS, isso é problema de não sei quem. Ninguém assume a responsabilidade, não se juntam. E aí se atrasa um monte o processo do tratamento, tá? Em detrimento do paciente. Outra opção que a gente vai ter que tomar é entre clínica e comunidade terapêutica. Tá? Qual que é a diferença? Clínica é um ambiente mais hospitalar, tá? Um treinamento mais curto, psiquiatra, 24 horas, enfim, com suporte mais médico mesmo, tá? Mais hospitalar. E comunidade terapêutica é uma questão que constrói o processo de uma forma mais relacional. Tá? Não precisa ter o psiquiatra 24 horas, pela lei não tem internamento involuntário, é só voluntário. Né? Ele vai reconstruir vínculos e capacidades, tá? Muito mais de uma forma horizontal, uma construção junto com outros pares, do que na clínica, que é mais vertical. Tá? Profissionais para o paciente. Tá? Comunidade terapêutica. Aqui vai ter que avaliar o caso, a necessidade, enfim. Tá? Isso, cada caso vai ter que definir uma coisa, não tem critérios tão objetivos assim para definir isso. Tá? Eu gosto de colocar isso aqui, porque uma das críticas do internamento, normalmente vem no sentido de que o sujeito precisa ter autonomia, tá? Do tratamento dele, como se o internamento tirasse isso. Pelo contrário, o internamento visa dar autonomia para ele. Tá? Visa fazer ele retomar condições de conduzir a própria vida. Tá? Se não for usado dessa forma, não é bom para o tratamento. Tá? O internamento ele é para dar esse suporte quando necessário, não para tirar a autonomia dele. Eles falam assim, como é que funciona isso então? Sempre vou definir entre um e outro? Tenho visto na prática que a questão é meio cíclica, porque num tratamento ambulatorial, se o paciente não está dando conta da abstinência, a gente está fazendo tudo o que pode para ele ambulatorialmente, ele não dá conta da abstinência mesmo assim. Tá? É caso que precisa do internamento, para dar esse suporte para ele. Acabou o período do internamento, o tratamento não está pronto, ele volta, terminou o período do internamento, ele volta para o regime ambulatorial. Não adianta ele sair do internamento e não fazer mais nada, ele precisa continuar com o psicólogo, com o grupo, com medicação, a família continuar em acompanhamento para conduzir esse processo. Tá? É complemento. Percebem que não é excludente? Se ficar essa imagem para vocês, está ótimo já. As coisas não se excluem. As coisas se complementam, dependendo da necessidade. A gente trabalha junto. Por isso que essa imagem aqui também é importante para a família. O internamento não adianta nada se não estiver dentro de um processo maior. Por isso que a gente vê tantos casos, interna, sai, recai, interna de novo, sai, recai, daí acontece a institucionalização, que é um problema, né, para o internamento, que o sujeito se identifica com a instituição, e ele só vive bem dentro de uma instituição e está sempre internado. Tá? Isso acontece porque o internamento é colocado, é visto pela família como a esperança final da recuperação. E não é, é só um pedaço de um tratamento completo, de um processo de mudança. Tá? Pedaço. Se a família não tiver condição, não tiver capacitada para conduzir o pós-internamento, a chance que a gente tem de recair e ter que retomar é grande.
Tá? Então, as coisas elas precisam se juntar. Até quando? Até que ele comece a desenvolver novos padrões de vida. Que aqui é a sobriedade, da qual a abstinência é consequência. A pessoa muda. Ela encontra novos padrões de amizade, de hábitos, de lugares, né? Constrói um novo círculo social, uma nova vida, literalmente. Eles até usam um termo, né, depois que passam por todo esse processo, que como se tivesse renascido. Tá? Surge uma nova vida ali. Tá? Quanto tempo isso aqui? Olha, posso falar que tem um trabalho bem feitinho, assim, né, quando está tudo alinhado, 2 anos começam a surgir esses novos padrões. Tá? Isso varia muito, tá? Pode ser muito para mais e às vezes acontece para menos também. Tá? Mas eu vejo que, no geral, assim, boa parte dos casos, um período de 2 anos, com tudo acontecendo certinho, começa a surgir esses novos padrões. E aqui a gente volta, na verdade, para o nosso modelo aqui, tá? O fechamento. Processo familiar de saída da doença ou do tratamento está relacionado com vínculo afetivo e autoridade, que é aquilo ali que eu desenhei para vocês. Tá? Vínculo afetivo e autoridade, amor e exigência. Tá? A família vai precisar chegar nesse lugar para o tratamento. Parte biológica tem a ver com abstinência, sim. Tá? Biológico tem a ver com abstinência. Não tem mais aquele gatilho que desencadeia os processos neuroquímicos que desenvolveram durante o adoecimento. O social, pessoas e lugares, ele muda. Tá? Já ouviram falar, pessoas, hábitos e lugares, né, que precisa mudar para o tratamento. O social está aqui, pessoas e lugares, ele muda. Fica incompatível as pessoas, os amigos de ativa dele, de quando ele usava, e os lugares que ele frequentava para usar. Psicológico, acontece uma integração. Tá? Isso aqui é muito legal de ver. Quem realmente passa por um processo e chega à sobriedade, relata a história dele ou a experiência vivida de uma forma integrada na história, na própria história. Entende o significado daquilo, vê a utilidade que aquilo teve, né? Integra. É diferente daquele que fala, não, isso é um pedaço escuro da minha vida que eu nunca mais quero olhar para isso. Isso é desintegrado. Tá? Isso é negação daquilo lá. No processo psicológico da reabilitação, da recuperação, tem uma integração dessa vivência. Dá um sentido para tudo aquilo que foi vivido. Não é fácil, tá? Mas esse é o processo de amadurecimento e da recuperação. No espiritual, desenvolve um projeto de vida, em oposição ao projeto de morte, que é a dependência de droga. Sobre o projeto de vida, tem uma frase que eu acho que traduz muito bem o que significa isso. Frase do Nietzsche, que ele fala que quem tem por que viver suporta quase qualquer como. Se a pessoa encontra uma razão para viver, um porquê viver, podem vir as adversidades que vierem e que vêm da vida, que ela suporta, porque ela tem um porquê. Isso é espiritualidade, isso é o que ele consegue, que ele encontra para manter a sobriedade dele ao longo do tempo. E no final, se a gente analisar friamente, tudo o que a gente fez no tratamento do sujeito foi para ele encontrar isso aqui. Tudo o que a gente fez foi para ele encontrar isso aqui. E quando ele encontra isso, difícil alguém tirar isso dele. Isso tem muito valor. Tá? Isso tem muito valor. Perguntas, comentários e considerações finais. Bom, boa tarde. Meu nome é Rayone, eu sou assistente social, trabalho aqui em Limeira e eu pesquiso também essa parte de saúde mental. Eu acho interessante, eu gostei bastante das suas provocações, eu acho que ajuda a gente a pensar muitas coisas. Inclusive pensar a questão das drogas não como problema estrutural, mas sistêmico. Nós estamos falando realmente de uma questão que ela foi criando proporções ao longo da história. Entretanto, me ocorrem alguns pensamentos também que a maioria que são pessoas que trabalham no âmbito público,
E a gente reconhece hoje a questão da dependência química como um problema de saúde pública, né? Saúde pública. A Organização Mundial de Saúde reconhece. Nós temos hoje no país, né, uma reforma psiquiátrica. A gente precisa olhar para essa reforma. Dificilmente a gente tem equipamentos efetivos constituídos nos municípios. Né? Você traz várias reflexões, mas, como a própria colega questionou, precisamos olhar para a rede de atenção psicossocial. Nós temos equipamentos idealizados, né, e legalmente constituídos, a qual pouco discutimos sobre a implantação e implementação desses serviços. CAPES 3, né, residências inclusivas, centros de acolhimento. O que nós temos hoje realmente é uma ressignificação da própria vida social. Isso está nos adoecendo. Está nos fazendo buscar outras respostas. Nós vivemos numa sociedade totalmente adoecida nesse movimento do capital. Né? E quando a gente fala de drogas, o nosso problema não é pensar só a droga maconha, a droga crack, a droga cocaína. É pensar o Rivotril que a gente toma, né? É pensar todos os ansiolíticos, né, que tira de nós essa ansiedade, e a gente não percebe o movimento em que nós estamos inseridos. Né? E a gente vê o problema como a dependência química, nós somos dependentes químicos. Né? Nós temos as nossas paixões químicas, seja por meio dos tarja preta que nós tomamos, por meio do café, por meio do chocolate, por meio do sexo, por meio dos jogos. Então, assim, a dependência ela é algo realmente que nós precisamos discutir com mais profundidade. Ressignificar famílias, a gente precisa entender que essas famílias são compostas por subjetividades. Como trabalhar as subjetividades de uma família sem colocar o meu juízo de valor sobre essa família? É o contexto dela, o território dela, a história dela, a subjetividade dela. E o indivíduo dependente de substâncias, que é o caso aqui, ele está inserido nesse contexto. Como eu, profissional, como eu, entidade, organização, vou olhar sem colocar um juízo de valores e sem criar um falso moralismo, inclusive, sobre essa questão. O Brasil ele anda retrocedendo. Nós estamos falando de financiamento de comunidades terapêuticas e não de ampliação de equipamentos substitutivos. Né? Isso é um problema que nós temos que pensar. Eu acho que toda a rede de apoio, família, igreja, Estado, escola, ela é necessária e tem que ser fortalecida. Mas ainda assim precisamos ter maturidade para discutir o assunto. Entender realmente o que é a dependência química e não criar um juízo de valor em cima disso. Né? Tem um autor que eu gosto muito, chama Michel Foucault. E ele fala sobre uma esquizofrenização da humanidade. Nós estamos caminhando para essa loucura coletiva. Porque hoje nós vivemos em torno do trabalho, de relações doentias, de modelos ideais, de status sociais. Nós não conseguimos sustentar socialmente isso. Isso é um vício que nós estamos construindo socialmente. Nós temos que parar para olhar para a nossa existência. Porque hoje o que nós estamos buscando são fugas. E as drogas, as substâncias, são apenas umas. Né? Enquanto eu estou falando de uma pessoa que é dependente no crack, eu tenho que entender que eu sou dependente de ansiolíticos para me ajudar a dormir. E isso é um problema. A indústria farmacêutica está aí lucrando bilhões. Né? E eu, profissional, que estou criando juízos de valores sobre a questão das drogas, preciso de drogas para me ajudar a dormir, para ter uma ereção, para ter prazer na vida. Eu acho que a gente precisa realmente ter uma formação, ter um outro olhar, uma ressignificação dessa questão, sem um olhar conservador, né? Sem olhar para a família e colocando nela toda essa responsabilidade, entendendo que por ser um problema de saúde pública, todos nós somos responsáveis por essa sociedade doente em que nós estamos nos tornando. E não achar a droga como o único problema, ela é apenas um meio, né? Porque nós temos muitos outros problemas. Não podemos sair daqui engessados. Você trouxe vários mapas conceituais, mas isso não é ainda, está distante de ser um modelo ideal. É apenas uma das formas da gente olhar para esse problema. Né? E nós aqui temos potencial, inclusive, para
sentar e discutir profundamente esse tema, sem criar juízos de valores e sem culpabilizar os indivíduos, a família e também nos autoflagelar dentro desse contexto. Obrigado. Uma coisa assim, eu concordo muito no sentido da capacitação, né? O pensar, o se capacitar, o ir atrás. Eu realmente acredito que isso que faz a diferença para quem atua nessa área especificamente. Né? Que tem que se capacitar, tem que ir atrás de conhecimento, tem que refletir, tem que analisar. Pena que você não estava na parte da manhã aqui, né? Que a gente viu um outro panorama, né, amplo, social, daí, de como que... Aqui a gente passou por cima ali, né? De como que os problemas das drogas surgiram a partir da droga como mercadoria, dessa relação de capital e, né, a droga como produto, que lucro, daí entra a indústria farmacêutica, entra na mesma lógica, né, que no DSM hoje, tristeza já, se der uma derrapadinha, você cai em depressão, um remédio para a tristeza. Né? Então, esses interesses por trás, obviamente, eles têm muita influência, né, e não tem como desconsiderar isso. E com relação à responsabilidade do tema... Posso só fazer uma colocação? Eu queria, assim, com todo o carinho, Ryan, eu discordo em parte de você, porque eu vejo aqui a dependência química como sendo, por exemplo, eu tomo ansiolítico para viver, para me manter, talvez um pouco centrado, mas isso não está me desestruturando fisicamente, não está me desestruturando materialmente, no trabalho, em nada. O que eu vejo hoje são cracolândias instaladas e nós continuamos com um discurso, né, achando que nós vamos... Hoje nós temos uma situação real. Se nós sairmos daqui agora, eu te levo no mínimo a 5 ou 6 lugares de uso grave dentro de Limeira. O que nós estamos fazendo por esse povo que está lá no meio do mato? Nada. Esse é um fato. Se nós formos discutir internação ambulatorial, eu fui usuário de droga, estou há 27 anos limpo, graças à internação involuntária. Fui internado 2 vezes, uma num hospício e outra numa clínica. Então, usava droga injetada. Então, eu sei do que eu estou falando. Espera aí. Então, agora, quando você fala que a reforma psiquiátrica, aí a gente vai entrar dentro de uma outra questão. Hoje nós temos um problema grave e que nós precisamos enxergar isso. E o que nós, como agentes públicos, nós vamos fazer, né? Então, eu estou pensando hoje essa semana, eu atendi, no mínimo, eu, como conselheiro, umas 10 pessoas, internei 2. Então, é isso que nós estamos falando, pessoas que estão com menos de 35 quilos na rua, totalmente... E aí, você fala, tudo bem, pode ser que existe... Agora, nós aqui, a ideia do projeto, a ideia da capacitação é justamente essa. Eu acho que fazer essas provocações, trazer o tema à baila, né? Trazer meios e formas que nós podemos buscar. O Rafael trouxe 2 formas, por exemplo, ali, ambulatorial e internamento, né, que são fatos que hoje, queira ou não, acontece isso dentro de Limeira. Com todas as dificuldades, mas acontece. Nós queremos, a ideia nossa é melhorar essa questão. Eu acho que se nós entrarmos nessa seara de... se a favor de comunidade terapêutica, se a favor de clínica, eu acho que a gente não vai ser... Sim. Não, sem dúvida, eu concordo com você. Sim. Então, a dependência química é uma doença crônica. O cara que está, por exemplo, com uma doença crônica, ele é internado quando ele está em doença crônica, numa crise, por exemplo, de diabetes. Onde ele é internado? Na casa dele ou ele vai para o hospital? Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer a mesma coisa aqui, não quer? A gente quer ver uma situação melhor com relação a esse tema e com relação a tantos temas que prejudicam a sociedade.
a gente não conseguiu se integrar ainda com formas de vista, com pontos de vista, ver que são complementares e que a gente precisa se juntar. Né? Porque a gente fica brigando entre a gente, achando que uma coisa é melhor que a outra, ou que tem que fazer alguma coisa diferente da outra. Não, calma. Eu estou sentindo que você está brigando comigo agora. Não, você está nervoso comigo. Tá. Eu entendi. Não, eu entendi perfeitamente. Claro. Claro, perfeito. Tá bom. Não, perfeito, concordo. Concordo. Inclusive, eu estava lendo agora até os princípios do NAIDA de tratamento. Né? Falar, nenhum tratamento é eficaz para todas as pessoas. Né? Cada um vai se adequar melhor a um tipo de tratamento, a um tipo de modelo, a um tipo de compreensão. Foi com esse motivo que eu apresentei no início da palestra os modelos de compreensão do uso de drogas, para ver, puxa, tem formas de compreender a questão diferentes formas de compreender a questão, e tudo vai somar. Né? Um caso vai dar melhor com internamento, outro vai dar melhor com ambulatorial, outro vai dar melhor com o CAPES, AD, outro vai dar... Enfim, a gente precisa se juntar, na verdade. Eu sinto muito na prática que o problema é a fragmentação. Né? O que você está criticando, que é essa coisa do engessado, esse é o problema nosso. Porque o psiquiatra acha que é o psiquiatra que é melhor. Isso, e não se junta, perfeito. E ampliar. Perfeito. Rafael. Exatamente, esse era o meu objetivo até no prelo. Diga. Então, na verdade, eu queria parabenizar a sua iniciativa e também a da Prefeitura de Limeira em trazer você. No contexto, como ele falou agora, eu discordo totalmente dele, porque a situação não está mais no âmbito da gente vir a discutir como seria, qual seria o ideal. A situação realmente é como o senhor ali falou, nós precisamos curar a sociedade. Nós estamos nessa fase que nós precisamos restabelecer essas doenças todas, que sejam, mesmo de quem precisa alguma coisa para dormir, ou que seja. E você deu um passo, você fez uma pesquisa, fez uma tese de mestrado em cima disso, está apresentando resultados, foi convidado e está apresentando. Então, essa picuinhas, assim, de qual órgão vai, precisaria realmente pensar. Eu estou aqui como representante de família, só isso. Eu não faço parte de nenhum órgão de Limeira, mas precisa sim ser, como ele falou, nas ruas de Limeira está cheio de dependentes. Então precisa ter uma linha. Então, daqui a 5 anos, quando a gente já tiver umas 2 ou 3 colocações semelhantes, ou melhores, ou melhoradas, ou aprimoradas, aí sim. Mas precisa dar uma parada na situação como está. Precisamos. Perfeito. A senhora me lembra uma coisa que eu queria comentar até. Quando a gente fala do âmbito público, né, fala, puxa, é uma responsabilidade social e a sociedade tem que fazer alguma coisa por isso. Por isso que eu acho também que é cada um na sua área, né, que acho que o Conselho tem um papel nisso, né, a Câmara um papel nisso. É que da onde eu estou, se eu ficar debatendo isso, me dá muita angústia, porque eu não tenho poder sobre esse tipo. Então, para mim, o meu foco de atenção acaba indo para como é que eu ajudo aquela família que chega para mim naquele momento com aquele problema. Eu vou tentar o melhor para aquela família. E claro que no âmbito social tem muita coisa a ser feita, né? Mas eu também peço que entendam que a minha perspectiva, né, eu não consigo, né, para mim, assim, o que faz a diferença é o profissional capacitado, que vai estar lá, mesmo com todo aquele aparato público que não funciona direito, né, que dificulta o processo. É o profissional que fala, não, eu vou fazer a minha parte, vou me capacitar e vencer isso e fazer o melhor que eu puder para aquela pessoa que está na minha frente, com sofrimento, precisando de ajuda, e que eu possa fazer alguma coisa por ela. Né, eu vou ver desde esse lugar. Né, não ignora as outras necessidades, né, porque eu acho que isso é complementar também. Boa tarde a todos. Eu achei... Como que é seu nome? O moço que falou isso. Raione, eu achei muito interessante a sua colocação e acho ela muito pertinente, vista a problemática da drogadição.
Mas eu vejo assim que o projeto que está sendo apresentado hoje, ele está tendo um foco. Nós precisamos hoje desse foco, porque nós somos todos atingidos pela dependência química de uma forma direta ou indireta, né, como cidadãos. E quero te fazer um convite, né? Eu acho que essas reflexões, elas cabem num lugar específico. Eu sou uma conselheira do Comad, quero te convidar para fazer parte disso, se um dia você quiser estar numa reunião para a gente poder estar discutindo sobre essas questões, mas eu acredito que a importância hoje desse projeto, ela precisa ter foco, e o foco é quem que nós queremos daqui a alguns anos na nossa sociedade. Nós queremos diminuir a violência que nós enfrentamos hoje em Limeira. Nós queremos ter famílias unidas daqui a alguns anos. Nós queremos ter pessoas com saúde e não cadavéricas, como o Tony colocou, que a gente sabe que tem em Limeira. Então, assim, eu vejo esse projeto não só como um projeto de prevenção, mas como um projeto de amor ao próximo. E esse próximo somos todos nós. Então, quero te parabenizar pelas suas colocações, mas quero te deixar esse convite para que a gente tenha um espaço para essa discussão. E o espaço aqui hoje está sendo a prevenção. É válido, mas hoje o nosso foco aqui está sendo essa prevenção. Obrigada. Mais algum comentário, questionamento ou colocação? Doutora Mayra, quer colocar alguma coisa, né, doutora Mayra? Bom, acho que adiantada a hora, a gente, e pelas cadeirinhas que vão ficando vazias, né, a gente vê que já é hora de encerrar. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a todos, né, ao Rafael, em especial, por ter vindo aqui, né, para nos, né, ministrar conhecimento, essa troca de experiência. Né, faço as palavras da Elaine, né, da Edilane, em relação a essa questão do projeto que está nascendo. Né, corroboro o convite ao Raione, né, eu só acho que assim, concordo com ele quando a gente, quanto município, e aí no meu caso, quanto vereadora, a gente, poder público, todos nós, a Alcélia aqui, sim, com certeza nós temos que ir buscar esses elementos, né, que existem através do governo, seja o CAPS 3, seja o consultório de rua, tudo isso sim são elementos a mais que o poder público nos proporciona, logicamente que a gente tem que ir buscá-los. Porém, eu só acho assim, a única crítica que eu faço, assim, a gente não pode colocar, por isso que eu fiquei caladinha aqui o tempo todo, né? Na questão científica, técnica, eu concordo 99% com o Rafael, mas a questão Mayra, pastoral de sobriedade, Mayra cristã ou médica, tem coisas que eu posso não vir concordar. Então, a gente não pode, num projeto multi desse, que não é para mim, não é para você, é um projeto para a cidade. Né? A gente seria para o mundo, mas não é mundo, que a cidade da gente é Limeira, então a gente tem que pensar no município de Limeira. A gente não pode colocar opiniões pessoais, né? Nem levantar nenhuma bandeira. Né? E isso sempre vai haver diversidade, né? Assim, medicina não é uma ciência exata, 2 mais 2 não é 4 na medicina. E nessa questão da dependência química, quando a gente fala saúde mental, mais ainda, né? Não é ciência exata. Nunca vai ser, na minha opinião. Então, lógico que sempre vai haver diversidade, vai haver diversas opiniões, mas a literatura, o conhecimento científico, né, é que nos tem para a gente se nortear, né? Entre aspas, fazer pelo menos o mais certo ou o mais correto. E lógico que a gente sabe que de repente há 20 anos a gente pode ter cometido algum erro, porque descobriu novos focos, novos modelos. Mas o que a gente tem hoje, o modelo de hoje, então a gente tem que ir naquilo que está se fazendo, daquilo que a gente acha que seja o melhor, lógico que todo mundo construindo, né? Não adianta achismo, aquilo que eu falei no começo, a gente não pode mais se basear em achismo, né? Nem em opiniões pessoais. A gente tem que se basear em literatura, naquilo que está sendo feito, nos elementos que a gente tem, que o poder público nos proporciona. Se a gente não tem, a gente vai buscar e a gente vai se capacitar.
né? Então, assim, mais uma vez, obrigada. Eu acho que isso aqui foi o pontapé inicial, né, para todo mundo interessado. Acho que o intuito, o objetivo de todo mundo é o mesmo, né? Cada um, onde seja seu departamento de trabalho, né, na sua função que exerça, mas o intuito é o mesmo, porque quando o problema chega, ele cai no colo, literalmente no colo. Aí cai no dela hoje, às vezes a mesma pessoa, a mesma família, ele sai caindo em vários colos, e a gente fica, né, sem saber o que a gente fazer. Então, é essa arrumação que a gente tem que fazer, né? Essa arrumação que a gente tem que fazer no nosso município, né? Todo mundo, assim, na medida do possível, a gente falar a mesma língua, com divergência, tem que ter a divergência, porque senão não está certo, se não houver divergência, não está certo, né? Não vai. Mas para a gente fazer, trilhar, vamos dizer assim, no mesmo caminho, com o mesmo objetivo. É isso que eu penso. Obrigada.